Sexo nos espíritos. Questão 200. Tem sexos os espíritos? Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E aí nós temos que ver algo mais transcendente para nós entendermos aqui. Observemos aqui, não como o entendeis. Ser não como o entendeis, porque a gente entende o sexo como a formação homem-mulher e a disposição a ter a relação sexual. Para os espíritos existe algo muito mais sublime, muito mais sutil. E aí nós temos que procurar entender então o que é. Aí ele diz que há entre eles simpatia e concordância de sentimentos. Então as pessoas podem ter simpatia um com o outro, ter bons sentimentos um com relação ao outro, mas existe respeito, existe uma série de valores éticos e morais que nós desconhecemos. E na Terra, muitas das vezes, se encontram-se dois jovens bonitos, um homem e uma mulher bonita, em uma viagem eles se encontram, aí estão ali, começam a conversar, têm bons sentimentos que combinam com o outro, tem aquela simpatia de um por outro, e aí as pessoas querem fazer sexo. Independente se ambos têm seus parceiros, suas parceiras, antes daquele encontro. Nós estamos aqui, tem 400 quilômetros, estamos de casa, então não tem problema. Isso é que nós temos que corrigir em nós. Nós podemos nos encontrar, sermos bons amigos, mantermos ali uma boa relação de amizade e manter esse sentimento de amizade, de simpatia, de reciprocidade de ideias e ficar ali. Como um certo número de pessoas pensam e agem assim, aí as coisas se complicam para nossas experiências na Terra. Porque se você tem uma existência onde teve simpatia, teve empatia, teve concordância de sentimentos, tem que ter a ação física, nas outras encarnações, quando encontrar, vai ter uma predisposição àquilo acontecer. Por isso, nós temos que termos força moral suficiente para saber amizade é amizade, simpatia é simpatia e relacionamento conjugal é relacionamento conjugal. Há tempos eu vi uma entrevista de uma jovem que foi estudar em outro país. E ela, conversando com as jovens de lá, viu que elas pensavam totalmente diferente dela. Aquela jovem que estava lá na faculdade queria ali arrumar um namorado para sair e casar. E a brasileira pensou, não, eu quero ter apenas relacionamento pelas minhas necessidades físicas, só quero casar depois dos 30 anos. A outra regalou o olho desse tamanho para ela, nossa expressão de dizer, né? E você acha que você vai encontrar alguém para se casar depois dos 30 anos? As realidades lá e cá são diferentes. E aí nós temos que procurar ver o desenvolvimento de valores. Não estou falando que a brasileira estava errada, nem que a pessoa do outro país estava errada. Estou vendo que nós temos que desenvolver certos valores e pautar as nossas vidas em outros valores. Lá no país deles, para onde o marido vai, a esposa vai e consegue emprego. E se for um caso que a mulher tiver que ir por uma grande especialização que ela tem para outra cidade, o marido vai e também consegue emprego. Eles têm uma organização social voltada para atender a necessidade das pessoas e do Estado. E as indústrias trabalham para atender a necessidade dos Estados. Bom, é uma organização diferente daquilo que nós conhecemos, mas ela é muito mais humana do que a que nós conhecemos. Então nós temos que começar a ver. Os espíritos não têm sexo como nós entendemos. Existe uma série de relações de simpatia, de amizade, de concordância de sentimentos, de ideais, mas existe também respeito. Quando não existe respeito, vai estar lá naquelas regiões infelizes, conforme está relatado no livro Sexo Além da Morte. Tem gente que fala assim, nossa, esses livros não existem, não tem nada de espírita neles. Leiam. Nós temos que ler com a mente científica. E a mente científica, como que ela pensa? Isso é possível? Se eu não estudar respeito, eu não sei se é possível. Então eu tenho que estudar respeito. Mas eu não dou conta. Então, se você não dá conta, você não pode falar que não existe. Então, nós temos que procurar entender. E o aiditismo, conforme é explicado no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, ele decorre principalmente da falta de contingência, de contenção das nossas energias sexuais. À medida que elas se desequilibram,
há um conflito de consciência tão grande que as nossas defesas internas também entram em conflito e deixam de existir, e uma explicação condizente com a homeopatia, condizente com o espiritismo e principalmente confirmada pelo livro Sexo Além da Morte e em várias obras do André Luiz, principalmente Missionários da Luz, que ele também deixa entender que se nós descontrolarmos os nossos sentimentos com relação ao sexo, criamos problemas para o nosso futuro. No Libertação também ele fala um pouco sobre isso. Questão 201. Em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Ele está dizendo aqui que o espírito que anima o corpo de um homem e de uma mulher, ele não tem diferença, são espíritos. Mas não quer dizer que um espírito feminino vai encarnar no corpo masculino, nem que um masculino vai encarnar no corpo feminino. São os mesmos espíritos. Está em aberto a questão como se pode ter ou não a inversão. Se a gente fizer uma pirâmide, nós vamos ver que os espíritos que estão na base da pirâmide, o corpo que ele tiver é o que vai predominar. O que tiver no topo da pirâmide, no independente do corpo, vai dominar o sentimento. E o que está no meio, você vai ter. Você fez uma pirâmide dividida, os mais evoluídos em cima, os menos evoluídos embaixo e o mais ou menos no meio. No mais ou menos, no meio, a gente pode então entender que nós temos o quê? Quem está aproximando dos que estão na parte superior, eles vão primar muito mais pela ética e pela moral. Os que estão se aproximando da base, eles vão seguir impulsos e esses podem falir. Então, nós temos que ter cuidado para nós nos educarmos, para não nos promiscuirmos com o sexo, não banalizarmos o sexo. Tem que tratar as energias sexuais com muito respeito. Nós estamos nos atendo aqui a falar em masculino e feminino, tal qual está aqui no livro, sem entrar naquelas nuances que existem hoje nos meios ali de classificação. Nós vamos atentar apenas o masculino e feminino. Então, se uma pessoa acha que ele tem que ir para certas festas onde a libidinagem é permitida, ele está mais próximo da base. E aqueles que acham que tem que se abster totalmente e começa a criar uma série de dificuldades dentro dos relacionamentos, ele está fora do padrão de equilíbrio. Então, o equilíbrio é agir com respeito uns pelos outros e sabendo se respeitar, sabendo usar as suas energias com moderação, com respeito e com edificação do bem em ambos. Esse é o ponto que nós temos que procurar entender. Questão 202. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Aqui está tranquilo. Quais as provas ou expiações nós temos que passar? Prova, o espírito vem. Num dos livros da série André Luiz, agora não vou me lembrar qual, um enfermeiro, ele trabalhava com muita dedicação, ele tinha um grande amor por aquilo que ele fazia, mas ele não tinha experienciado a vida num corpo de mulher. E aí o que ele pede? Ele pede para vir como mulher, num corpo que não fosse muito bonito, e ele então reencarnar como mulher. E passaram a vida também como enfermeira, também trabalhando pelo bem. E certa vez eu conversando com uma pessoa que era enfermeira, ela falava comigo assim: por que quando eu me olho no espelho eu não aceito meus seios? Eu fico querendo tirar, falo, isso não me pertence, por que eu tenho seio? Quando eu menstruo eu fico pensando, meu Deus, por que eu estou menstruando? Isso para mim não existe. Aí eu fiquei ligando, não quero dizer que essa enfermeira é a mesma do livro, mas é um fato muito semelhante ao do livro. E aí conversamos muito tempo para que ela pudesse entender e se aceitar dentro do conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, conversando ali como amigos.
isso é importante que nós entendamos. As pessoas, eles vêm, têm uma série de conflitos, mas a sua consciência luta com aqueles conflitos íntimos e a pessoa vai vivendo normalmente uma vida aqui na Terra de muita renúncia, conforme essa pessoa vivia e vive. Todos nós, temos que saber viver com a nossa renúncia, temos que saber viver com as nossas predisposições e saber vencer todas as nossas tendências. Se você não consegue vivenciar e vencer as suas tendências, eduque-as para que elas não te prejudiquem. Educar as tendências, saber vivenciar as tendências que você tem, com respeito por si mesmo e pelos outros. E uma coisa importante, as provas que precisa passar. Então, o espírito precisa vir, conforme falamos, um homem no corpo de uma mulher e, às vezes, uma mulher no corpo de um homem. E nós vamos ver alguns relatos também da pessoa que estava, um médium, colocando que ele sempre foi mulher, muito submissa e sempre muito afetiva, e ela precisava então de passar uma reencarnação como homem para aprender a dominar as coisas. E a pessoa contando lá as experiências dele e que ele não conseguia se ver como homem e sempre como mulher. Embora ele não tomava nenhuma atitude extravagante, porque ele respeitava, palavras dele, as pessoas que conviviam com ele na época mais tarde. Hoje, embora as coisas estejam mais abertas, mais aceitáveis, ele mantinha aquela posição de descrição. Todo mundo sabia que ele era homossexual, mas ele vivia uma vida discreta, por respeito a si mesmo, à sociedade, embora ele identificava-se como uma mulher. Então ele não era aquela pessoa extremamente passiva, mas também não era um homem autoritário, rancoroso, como as pessoas costumam colocar assim para os homens. Era um homem muito educado, que sabia lidar com as situações e sabia colocar limites. Então nós aqui na Terra temos que ter respeito. Cada um passa pela sua prova, pela sua expiação, temos que ter respeito. E um número enorme de pessoas nascem em condições invertidas. Por exemplo, um espírito teve 10 encarnações como homem, nasce como mulher, tem seus conflitos, mas nem os expressa. Outro teve 10 encarnações como mulher, nasce como homem, lida com seus conflitos, lida com as suas dificuldades de uma forma natural. Cada um tem uma forma de se expressar. E se estamos na Terra, planeta de provas, expiações e regeneração, respeitando-nos mutuamente, agindo com moderação dentro do meio social, nós vamos todos passar pela nossa prova, pela nossa expiação e podermos lá na frente termos uma encarnação melhor, mais branda, mais suave. Cada um com as suas necessidades. E às vezes o espírito é colocado para reencarnar em um país onde é intolerável qualquer manifestação homoafetiva. E aí ele tem que se esforçar para se educar. Lembrando que as leis humanas existem em concordância com as leis divinas, porque a Terra é um grande hospital, uma grande oficina de trabalho, um grande laboratório de espíritos. Por isso nós estamos aqui, aprendendo a vivenciar cada um a sua possibilidade, cada um as suas potencialidades. E um fator que nós temos que lembrar: hoje existe um estudo de uma ciência chamada epigenética. A epigenética ela vai mostrando para nós que certas substâncias químicas produzidas pelo homem podem interferir drasticamente na produção de certos hormônios, fazendo com que a pessoa não tenha aquele hormônio. Aí você vai falar assim, mas existe o processo da reencarnação, mas existe o processo da intoxicação. E aí nós temos que entender que intoxicação é coisa muito séria, principalmente quando mexem em hormônios, que o nosso organismo, a nossa expressão diária é baseada em hormônios. Nós temos hormônio para o crescimento, hormônio para termos disposição sexual, hormônio para tudo. Todo o funcionamento do nosso organismo tem um tipo de hormônio. Que não é minha área, não sei explicar aqui agora, deixar assim, uma ideia para que todos nós temos a ideia dos hormônios que nós produzimos para tudo que nós fazemos. A adrenalina, quando a gente tem que precisar de correr, a endorfina, quando a gente precisa de relaxar, dormir. Ou seja, tudo nós temos hormônios que são produzidos. Se uma substância altera a produção de um desses hormônios,
dá problema. Não vamos ser ingênuos de achar que tudo é karma. Tem ações dos homens que, de caso pensado ou de caso acidentado, cometem erros e que podem comprometer centenas, dezenas, milhões de pessoas. A ciência tem que ter muita responsabilidade e tem que estar sempre estudando, refletindo, para que as suas ações não sejam nocivas aos seres humanos. Reconhecer o erro, busque corrigir. Assim a doutrina espírita nos ensina. Os espíritos encarnam como homem ou como mulher porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem reencarnasse, só saberia o que sabem os homens. O que a gente explicou ali, aqui ele deu uma outra conotação, e aqui ele está mostrando aqueles que reencarnam naturalmente, passam pela prova naturalmente. Se você está na base da pirâmide, o que importa é a sua roupagem física, desde que não tenha intoxicação. Se você está no topo da pirâmide, o que manda é o ditame da sua consciência, desde que não haja intoxicação. Nós temos que entender isso. E quem está no meio vai estar submetido a uma série de fatores onde as predisposições kármicas têm um peso muito grande.